que eu queria saber se está na tela de vocês. Agora está na tela, sim. Tá ok. Tá. Tem um pequeno delay, né, Thiago? Tem um Mas pequeno delay. ok. Mas tá Tá, ok. então, já bater um papo, pessoal, sobre analytics e tomada de decisão, que na verdade é a grande questão, não só analytics pelo analytics, mas como isso pode ser usado de maneira transversal para todas as áreas, desde a área da saúde, área de operações e logística, área de finanças, área de marketing, qualquer área relacionada à tomada de decisão que minimamente envolva o processo de análise de dados, sejam eles estruturados ou não. Então, só para confirmar, estamos com a tela compartilhada, né, Thiago? Estamos sim. A gente está vendo o slide agora. Estamos com... Tá. Pessoal, quem quiser pegar essa apresentação, é só escanear o QR Code que eu deixei aí. Um tempinho para vocês escanearem, Olha que chique. baixa no celular, em PDF, depois assiste Legal demais. com calma. Então, um Para quem tempinho para não vocês sabe, para escanear é só colocar a câmera. a câmera, que aí ele já pega já. A câmera já pega. Tá bom? Beleza, pessoal? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Feito, beleza. A lógica dessa apresentação, basicamente, um sumário, a gente vai falar sobre um tópico que eu acho talvez os mais importantes e o pessoal não dá a devida importância, não leva muito a sério, que é a classificação para a escala de mensuração de variáveis e depois a relação com a natureza dessas variáveis e aquelas técnicas de machine learning que a gente vai definir, classificadas como não supervisionadas ou como supervisionadas. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre os principais softwares do mercado, as vantagens, desvantagens, e vamos abrir para algumas perguntas e a discussão sobre esses tópicos. Então, só para dar uma pequena abertura com uma frase do Deming, que é um cara clássico da área de estatística aplicada à qualidade, foi eleito pelo governo japonês o principal americano dos últimos 100 anos no Japão, justamente porque ele participou de diversas iniciativas da indústria relacionadas a monitoramento de processos de qualidade com base na estimação de modelos estatísticos frente àquela apresentação de dados que se colocavam naqueles momentos. Então, sem análise de dados, você é só mais uma pessoa com uma opinião. Ponto. Não tem muito. O que importa é que você escolhe aí, Thiago. Escolhe uma. É apenas tão somente uma opinião. Por quê? Porque justamente cada vez mais dados são aquilo que nós chamamos como novo petróleo. De maneira transversal, como a gente falou, não importa a área, seja para alocação de recursos financeiros, se você tem intenção, por exemplo, de vender opções a descoberto numa corretora, seja, por exemplo, para alocação de recursos para comprar um derivativo agrícola, ou boi gordo, ou soja, etc. Não importa a análise que você vai fazer e o fim, seja um fim acadêmico, organizacional, e as coisas precisam se conversar, é um pé lá, um pé cá, não importa, dados de fato são o novo petróleo. E nessa análise, a gente precisa olhar sob duas perspectivas. Primeiro, a descrição da amostra, as características do banco de dados, e nesse sentido, se o seu objetivo é inferencial sobre a população da qual se extraiu a amostra, ou seja, você tem uma característica preditiva ou confirmatória para outras observações não presentes inicialmente na amostra, e aí existe então o termo inferência sobre a população da qual se extraiu a amostra. Nós vamos falar disso, e daí que deriva efetivamente os termos técnicas supervisionadas ou não supervisionadas de machine learning. E
o nível de mensuração dessas variáveis. E é isso aí que o pessoal não dá muita importância. Eu vou dar vários exemplos de coisas esdrúxulas que são feitas na academia e no mercado, relacionados à escolha errada do nível de interesse, do nível de mensuração da variável de interesse. Grosso modo, as variáveis podem ser classificadas em qualitativa ou quantitativa, embora existam subclassificações dentro das variáveis qualitativas, por exemplo, as variáveis nominais, em que não há um ordenamento, por exemplo, sexo, feminino ou masculino. Embora aqui na minha casa, sem dúvida nenhuma, existe uma hierarquia, né? Minha esposa manda em mim, mas fora essa questão, é só uma brincadeira, né, Tiago? Não existe absolutamente nenhuma hierarquia, por exemplo, na classificação da variável sexo. Mas existem variáveis ainda qualitativas que podem ser classificadas como ordinais, em que existe, de fato, um ordenamento. Por exemplo, nível de escolaridade, né? Fundamental incompleto, fundamental completo, ensino médio incompleto, médio completo, superior incompleto, superior completo, assim sucessivamente, pós-graduação incompleto, completo, etc. Então, na verdade, não dá para você misturar. Primeiro vem o ensino fundamental incompleto, depois vem a pós, depois vem a graduação incompleta. Não dá. Existe um ordenamento, mas ainda assim, essa variável é de natureza qualitativa, embora ainda a gente não tenha definido o que é quali ou quanti. E, como eu estou falando, as variáveis quantitativas. Deixa eu fazer uma brincadeira com vocês. Estão vendo essa imagem aí? Essa imagem mostra para a gente uma escala Likert. Eu arrastei aqui a tela, continua clara a imagem, Thiago? Ficou um preto aqui estranho. Ficou. Eu vou dar um ESC e vou... Pronto, melhorou? Calma aí que deve ter um delayzinho. Ah, agora voltou. Beleza. Voltou. Voltou. Eu vou fazer uma pergunta para o Thiago, mas essa pergunta poderia ser feita para qualquer pessoa. Em relação a uma escala Likert, ou seja, você vai marcar uma categoria aqui dessas possibilidades de resposta. Thiago, por exemplo, você acha que o nosso país tem condições de competir internacionalmente em Olimpíadas de Matemática e Estatística, de acordo com as regras de formação e educação que nós estamos dando para nossos alunos de graduação, por Não, exemplo, e não as usamos. possibilidades de resposta estão aí. Discordo totalmente, discordo parcialmente, nem concordo nem discordo, concordo parcialmente ou concordo totalmente. Qual que você marca, Tiago? Discordo totalmente. Discordo totalmente, mas eu não estou perguntando para ele por qual razão. Isso pode ser por várias percepções corretas do Tiago, não tem problema nenhum, mas eu não perguntei para ele quais razões. Eu só dei esse diferencial semântico de 5 pontos ou 5 categorias desta variável ordinal, porque tem uma ordem, tá certo? Nessa classificação que a gente chama de escala Likert de 5 pontos. Podiam ser 7 pontos, por exemplo, nós temos 5 pontos aqui. Ok, vem e marca, por exemplo, discordo parcialmente, o outro marca concordo parcialmente, não importa. Depois que nós tomarmos essa pesquisa, que nós realizarmos a pesquisa e tabularmos, por exemplo, Tiago, a gente chegou na seguinte tabela de frequências. 20% disse discordo totalmente. Ok? Beleza? Ok. 30% discordo parcialmente. 15% nem concorda nem discorda. 25% concorda parcialmente. 10% concorda totalmente. Obviamente, a soma é 100%. Eu tenho uma tabela de frequências relativas aqui. Oriunda essa tabela da tabela de frequências absolutas, tamanho da amostra. Ok. Isso. Vamos tirar a média, Thiago? Deu? Vamos não. Pelo amor de Deus. Com certeza não. Por que com certeza não? Porque a média só pode ser tirada se ocorrer
aquilo que a gente chama de ponderação arbitrária. Apareceram os numerinhos aí? Pareceram. Isso é comum pra caramba. Inclusive, eu conheço um livro de estatística que faz isso, meu. Sério? Sério. Caraca. Menos 2, menos 1, 0 e 2. Primeiro, quem disse que os extremos têm que ter o mesmo peso em módulo? Menos 2 e mais 2. Quem disse? Segundo, quem disse que as diferenças entre essas semânticas ou essas categorias, essas diferenças precisam ser lineares? Quem disse que é menos 2, menos 1, 0 e 1? Por que não podia ser menos 1.000? Aliás, a resposta que você deu, não temos menor condição de competir internacionalmente. Infelizmente, teria que ter um peso muito maior que quem diz concordo totalmente, mas eu nem sei qual é esse peso. É verdade, Por que dependendo não da menos 1.000, tonalidade menos da 500? resposta, né? Exatamente, dependendo inclusive da ênfase. Aí, porque aí eu já vi gente colocar, não, então muda, coloca menos 1.000, menos 500, 0, pi ao quadrado, não tem fim. E aí o pessoal coloca. Aliás, no varejo, por exemplo, pesquisa de satisfação com o consumidor, aparece muito a escala Likert. Para vários atributos de loja, você vai no Carrefour, no Pão de Açúcar, não importa, está lá, menos 2, menos 1, 0 e 2 para precificação, para ambiente da loja, para a área de estacionamento, para o atendimento, para o sortimento, não importa. Não que essas empresas façam isso, não estou falando isso, mas, de maneira geral, pesquisa de satisfação no varejo, o cara mete lá, menos 2, menos 1, 0 e 2. Consequentemente, a mim é permitido o cálculo do quê? Da média ponderada. Menos 2 vezes ponto 20, mais menos 1 vezes ponto 30, mais 0 vezes ponto 15, e assim sucessivamente, e o cara calcula a média, meu. Menos ponto 25. Tá feliz da vida, né? Tá feliz da vida. Agora, qual que é o problema de você fazer isso? Você calculou a média por meio de uma ponderação arbitrária. Ou seja, se você mudar a ponderação, você muda para a direita ou para a esquerda essa média. E, na verdade, uma variável qualitativa é aquela que só te permite o quê? O estabelecimento de medidas de medidas de frequência, de tabelas de frequência. Então, a nossa definição está aqui. Uma variável qualitativa é aquela que só te permite a elaboração de tabelas de frequência, sem medidas de posição ou de dispersão, como a média, desvio padrão, etc. E as variáveis quantitativas são aquelas que te permitem o cálculo do quê? De média, desvio padrão, etc. Bom, está parecendo muito fácil isso. O problema é quando o cara coloca assim, Tiago, vamos fazer uma análise de cluster. Nós vamos fazer uma já já, vamos mostrar uma já já. Uma análise de cluster. Em que grupo que o João ficou? No grupo 1. E a Maria no grupo 2. E o Pedro no grupo 3. E a Antônia no grupo 1, igual o João. E assim sucessivamente. Esta variável, grupo ou cluster, é qual ou quanti? É qual? Porque só te permite estabelecimento de medidas, tabelas de frequência. Mas o cara chamou de número. Mas o número é arbitrário. Você pode chamar de grupo azul, vermelho e amarelo. Você chamou de 1, 2 e 3. Eu conheço um banco aqui em São Paulo, grande. Aqui em São Paulo, dos escritórios, mas eles têm no Brasil absolutamente inteiro. Sai da área de crédito os scores, os clusters de classificação dos clientes para avaliar a propensão a determinado tipo de produto financeiro, etc. Sai da área de crédito e vai para o birô de CRM, Customer Relationship Management. Chega na área de CRM, marketing, como lá, cluster 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, sucessivamente. E esses caras nem sabem que, na verdade, isso é um label, é um rótulo. E os caras fazem o quê? Classificam como quant, tira a média, ou seja, na média o cara está no cluster 1.3, meu. E sai alocando, sai fazendo, faz análises erradas, etc.
Tomar muito cuidado. Outro exemplo, faixa de renda. Esse é clássico. Faixa de renda. Um exemplo, vai. Quem ganha de 0 a 1.000, grupo 1, faixa 1. Quem ganha de 1.001 a 2.000, faixa 2. Quem ganha de 2.001 a 3.000, faixa 3. Beleza? Beleza. Isso aí é batata, meu. O cara faz uma tira-média. Como que ele tira a média? Tantos por cento cai no grupo 1 vezes 500, que é a medida central daquele intervalo. Tantos por cento no grupo 2 vezes 1.500. Só o cara está partindo do pressuposto que a média regride a média do intervalo. E a gente já aprendeu, lá talvez no primeiro ano da faculdade, que distribuição de renda, quando se projeta para a população, segue aproximadamente uma distribuição Q quadrado, que não é simétrica em relação aos extremos da distribuição. E o cara está partindo do pressuposto que quem ganha entre 0 e R$ 1.000 na sociedade ganha em média 500. E, na verdade, a gente sabe, quem ganha entre 0 e 1.000 não ganha 500. E quem ganha de 0 a 1.000 ganha 300 e poucos. Aliás, a renda média familiar do brasileiro hoje, imagina, você pega toda a distribuição, é uma distribuição que quadrado profundamente achatada à esquerda e com uma cauda muito longa representando a desigualdade. Então, tomar muito cuidado quando você não conhece a distribuição, mesmo que a variável original seja quantitativa, a renda em reais, quando você transforma em faixas e não conhece a distribuição dentro dos intervalos, você automaticamente cria uma variável qualitativa. O caminho para transformar a variável quântica em variável e é ser feito, por exemplo, pelos percentis, pela mediana, um grupo para cima, um grupo para baixo, pelos quartis. Agora, o caminho em ser por meio de ponderação arbitrária. Eita, deu um... Tá me ouvindo, Thiago? Opa, deu um ruído, mas agora voltou. Tá me Pode ouvindo? continuar. Tá me Pode ouvindo? continuar, por favor. Tá. Por isso que existe o artifício de variáveis dummy. Quando você tem variáveis explicativas em modelos confirmatórios, do lado direito de uma equação, por exemplo, e o pessoal insiste em não dumizar, que não é uma ponderação arbitrária, é só ausência ou presença daquele atributo, daquela característica, e o pessoal coloca as variáveis a partir de ponderações arbitrárias. Pelo amor de Deus, gente. Cuidado, porque isso aí é a rodo no mercado. Então não erra mais, hein? Se você quer pergunta para você mesmo, essa variável é qual ou quant? Olha o banquinho de dados lá, aquela coluna e tal. Pergunta, dá para tirar a média? Dá para tirar a média. Ah, então ela é quant. Não dá, a não ser por meio de ponderação arbitrária? Ah, então ela é quali. Por exemplo, aqui no nosso grupo agora, Thiago. Thiago, que time que você torce? Flamengo. Flamengo. Temos que segurar vocês, aí senão vocês vão levar esse título esse ano, hein? Pelo amor de Deus, mano. Thiago, eu sou São Paulino. Tá? Vou tomar uma vaia já de metade do grupo, mas eu sou São Paulino. Tem gente aqui no grupo que torce pro Vasco, que torce pro Botafogo, pro Fluminense, pro Corinthians, pro Palmeiras, pro Grêmio. Dá para tirar a média? Deu. A média, todo mundo aqui torce pro Guarani? Na verdade, só tabela de frequência. Então, são variáveis muito claramente definidas em que você estabelece uma tabela de frequência. Ah, mas se eu chamar Flamengo de 1, São Paulo de 2, Palmeiras de 3, não existe. É label, é rótulo, tabela de frequência. Por que a gente está insistindo nisso? Homem e mulher, então vai sair o quê? Definir algumas técnicas. Oi? Homem e mulher, então vai sair o quê? Desculpa, eu não ouvi? Homem e mulher, então Exatamente. Vai sair o quê? Exatamente. Só tabela de frequência, né? Só tabela de frequência. Estado civil, casado, solteiro, divorciado, viúvo, não importa. Mas o problema é quando você tem essas variáveis em faixas e a pessoa nomeia de grupo 1, grupo 2, grupo 3.
esquece que aquilo é um label e começa a tirar média. E com frequência acontece isso. Por que a gente está batendo essa tecla para introduzir nosso bate-papo aqui? Justamente porque quando a gente vai definir algumas técnicas de machine learning com característica de predição ou simplesmente diagnóstico, de análise, utilizando algoritmos, Ô, mestre, utilizando eu, estatística. Oi? mestre, eu não vou falar o nome não, mas quando eu trabalhei lá na UI, né, na multinacional que eu trabalhava, em Advisor, eu recebi um modelo uma vez que tinha o número do telefone, cara. Tu acredita? Não, Eu falei, não, tá brincando. Ele usou o número de telefone no modelo, cara. O que é isso? não, Não, eu fiquei com vontade de rir, assim, sabe? Mas, pô, depois, né? Porque, pô, é sacanagem isso. Usar o número de telefone mas no modelo, porra, é foda. não, mas Thiago, isso que você está falando é muito legal. Eu já vi gente tirar a média do CPF da base. Tira a média do CPF. Média de CPF é tenso também. É tenso. Então, pessoal, vamos falar um pouquinho dos modelos de machine learning. Vocês estão com a tela projetada aí? Estamos sim, a gente está vendo o slide. Tá. Então, eu pedi permissão para o Thiago para mostrar e fazer um pouquinho, não usar da prerrogativa de estar falando com vocês aqui nessa live, para poder fazer propaganda dos livros, pelo amor de Deus, mas humildemente eu coloco alguns livros para poder contextualizar o que a gente está falando. Fica à vontade. Esse livro, ele foi lançado em 2017, tem exatamente 2 anos, escrito por mim e pela professora Patrícia Belfiore. E esse livro, deu uma falha que vocês estão ouvindo, Thiago? Tô ouvindo, tô ouvindo. Tá. E esse livro, ele é dividido, ele tem uma parte inicial de... são 8 capítulos só na parte univariada, então tudo sobre univariado, medida de posição, dispersão, terceiro momento, que é assimetria, quarto momento, curtose, vamos falar de amostragem, vamos falar de tudo relacionado a uma única variável. Depois, a gente tem mais duas técnicas, mais duas partes. A parte de modelos de machine learning não supervisionados, capítulos não supervisionados, e depois a parte de modelos de machine learning supervisionados. Os O modelos pessoal não super... o Paulo Hã? falou, tenho esse muito bom, a Fernanda sim, muito bom, livro top. Guilherme falou, Obrigado. o Fabrício Fico... perguntou onde ele compra. Obrigado. Qualquer Amazon, qualquer livraria, qualquer site, tá aí à disposição. Eu fechei, eu não estou lendo. Eu deixo, depois como é que faz para abrir de novo, abrir aqui o chat para poder ir lendo. Obrigado. Obrigado, Paulo, Jéssica, Adriano, É só, Edson, conseguiu abrir? Fernanda, Guilherme, Fabrício, Aristóteles. Aristóteles perguntando se vai disponibilizar o vídeo aqui. Depois, isso é com você, né, Tiago? Acho que vai, né? Vamos sim, com certeza. Vamos Legal, botar lá no Statdados e na comunidade também. legal. Obrigado, Edson, Domingos. Então, vamos lá. Na parte não supervisionada, que também são conhecidos por modelos exploratórios ou modelos de interdependência. Tá? Então, quando a gente fala de modelos de machine learning não supervisionados, outro nome para isso é modelos exploratórios ou modelos de interdependência. Tanto faz. Se for mais para para ciência da computação, o pessoal usa mais não supervisionado. Se for mais para economia, o pessoal usa mais modelos de interdependência. Enfim, é a mesma coisa, tá? Mesma coisa. Beleza. São nomes, apelidos para a mesma coisa. Mas, em essência, esses modelos eles são utilizados com qual finalidade? Nós vamos falar um pouquinho de cada um deles.
para que você crie um diagnóstico sobre o comportamento da base, sem que seja estabelecido um modelo preditivo, inferencial. Ou seja, você não vai criar uma equação, você não vai estimar parâmetros alfa e betas de um modelo de regressão, por exemplo. Por quê? Porque você não vai utilizar as observações que estão na amostra para fazer supervisão para outras observações não presentes na amostra. Em outras palavras, você não tem caracterização preditiva. Vamos fazer uma análise de cluster. Estamos aqui, Tiago. Eu, você, o Fabrício está aqui, o Aristóteles, o Edson, o Domingos, o Guilherme, a Jéssica. Todo mundo está aqui. Eu imagino aqui que todo mundo deva ter aqui, mas me corrija se eu estiver errado, por favor, mas entre 25 e 50 anos, né? Mais ou menos. Eu talvez seja os mais velhos, estou com 45 aqui, ok. E vamos colocar na base de dados nossa idade e nossa renda. E vamos fazer uma análise de cluster. E nós vamos dividir em grupos. Aí, de repente, entra aqui no nosso grupo o Warren Buffett. O Warren Buffett é o segundo ou terceiro homem mais rico do mundo, uma fortuna aí dos seus 50 bilhões de dólares e uma idade de quase 90 anos. Em que grupo que ele vai entrar, Thiago? No meu não vai ser, cara. No Pela meu, renda tá longe. no meu também não. Na verdade, o que nós vamos fazer? Nós vamos nos abraçar todos, vamos formar um único grupo e ele vai formar um grupo individual. Ou seja, não tem capacidade inferencial. Quando uma nova observação entra na amostra, eu preciso rodar a técnica de novo. Não tem conversa. Por isso é não supervisionado. Por isso é exploratória ou de interdependência. Tudo bem? Beleza. Beleza. Eu já vou falar um pouquinho as diferenças entre análise de clusters, PCA e análise de correspondência. Por outro lado, se eu tiver uma técnica supervisionada, eu vou estimar modelos preditivos, eu vou ter uma variável outcome, uma variável dependente y, e eu vou ter as variáveis preditoras ou explicativas x. E eu vou estimar os parâmetros por meio de algum processo de estimação, seja mínimos quadrados, seja máxima verossimilhança, a gente vai discutir um pouquinho isso. Eu vou estimar os parâmetros para criar modelos preditivos. Aí o João não... Eu vou fazer um modelo de renda inferida, por exemplo. Tá certo? Eu vou tentar... a Jéssica, se eu vi a Jéssica aqui, acho que a Jéssica Raíssa, professora da Federal de Uberlândia, que está finalizando o doutorado dela, e ela vai fazer um modelo contábil para prever as diferenças, me corrija aí, Jéssica, dá um ok aí, para prever as diferenças entre que chama Book Tax Differences, a diferença entre o lucro contábil e o lucro tributável das empresas, com base em características do setor, com base em características das empresas mesmo. Ela está sem microfone. Mas não, tranquilo. Mas se tiver uma... Exatamente, ela colocou aqui. Obrigado, Jéssica. Se tiver uma outra empresa que não estava inicialmente na amostra, mas ela estimou os parâmetros do modelo preditivo, e eu tenho o setor dessa nova empresa, eu tenho características contábil-financeiras dessa nova empresa, eu consigo fazer a inferência sobre a variável outcome, porque eu tenho o modelo preditivo. Tudo bem? Sim. Beleza. Então, aí eu uso as observações que estão naquela amostra para fazer a supervisão para outras observações não presentes inicialmente na amostra, por isso que são chamados modelos preditivos, modelos confirmatórios, modelos inferenciais, modelos de dependência ou modelos de machine learning supervisionados. Ok? Ok. Top. Então, deixa eu avançar aqui. Eu vou falar
dentro do que a gente tem de tempo, Tiago, um pouquinho sobre Tranquilo. as técnicas não supervisionadas e depois as técnicas supervisionadas. Fica à vontade aí. Você que manda. Vamos falar um pouquinho sobre análise de agrupamentos ou de conglomerados, análise fatorial por componentes principais, a PCA, e análise de correspondência simples e múltipla, as técnicas exploratórias. Por exemplo, análise de cluster, ou análise de agrupamentos, ou análise de conglomerados, são sinônimos. Em essência, você usa as distâncias entre as observações após um processo de padronização, para comparar banana com banana. Mas, por exemplo, eu tenho 45 anos, o Thiago tem, sei lá, 30, a distância entre nós é 15 anos. Tem menos de 30, né, Thiago? Não, tenho 30 mesmo. Oh, tá vendo? Você vê que é um modelo inferencial, a gente acerta na Né? mosca. Tudo bem. Agora, qual que é a distância entre o meu São Paulo e o seu Flamengo? Não tem. Não Você tem. pode perguntar, por exemplo, o número de pontos no Campeonato Brasileiro. Aí são 6, 7 pontos de diferença em favor do Flamengo. Aí eu posso perguntar também títulos mundiais em Títulos, né? Tóquio. Títulos. Tem distância. Tem. Mas daí os palmeirenses não podem nos ouvir, etc. Brincadeira. Bom, ou seja, para que tenha distâncias, é de fundamental importância que a variável seja quantitativa. Eu já vi a rodo gente rodar análise de cluster a partir de ponderação arbitrária, calculando distâncias entre a faixa de renda 1 e a faixa de renda 3. Esquece que aquilo já é uma consequência de uma arbitrariedade. Existe técnica para fazer análise de conglomerado só com variáveis qualitativas. Vamos ver já, mas não é essa. E outra, eu ouvi essa semana passada, perdão, acho que foi na quinta-feira, faz menos de uma semana, eu ouvi de um superintendente da área de crédito de um grande banco que falou assim para mim: Fávero, eu rodo análise de cluster para os indivíduos da minha amostra, mas todo dia entram novas observações. As pessoas abrem novas contas correntes, passou a ser correntista do banco, etc. E eu uso a alocação com aquela mesma classificação anterior, eu não rodo de novo. Espera aí, mas a técnica não é exploratória, Thiago? Pois é. A técnica exploratória, Muda com a você vai inserção. ver que você vai ter a melhor acurácia de alocação se você jogar essas observações dentro da base e rodar de novo. Porque pode ser que tenha Warren Buffett aí dentro. Com certeza. Cuidado com a natureza da técnica e com a natureza da variável que você está estudando. Se você tiver esses dois fundamentos, você é imbatível em ciência dos dados. Por quê? O código que você vai digitar no Python, que você vai digitar no R, que você vai estimar no Julia, que você vai colocar no Stata, não importa. O código está na literatura, está na internet, etc. O código correto vem do conhecimento do analista, do decisor, a partir da natureza da variável que está sendo investigada e das técnicas que estão à disposição. Não adianta você colocar uma variável errada, estimar o modelo errado e digitar o código. Não adianta. Você não tem a menor condição de fazer inferência, de fazer alocação para técnicas exploratórias, por exemplo, porque o código software roda. Só que você não está olhando o quê? A natureza da técnica e a natureza, o nível de mensuração das variáveis. Isso é fundamento. Na análise de cluster, a gente pode fazer um dendrograma, por exemplo. Esse que está na tela aqui foi feito no R. Um dendrograma para, por exemplo, classificar estados americanos com base em classificações de renda, com base em taxas de assassinato de pessoas a cada 100 mil habitantes, são indicadores socioeconômicos. E aí você vê que a classificação tradicional regional não se aplica. Né? Por exemplo, o estado de Nova York é muito mais parecido com a da Flórida e com o do Novo México, por exemplo, que estão num grupo.
E isso não são estados próximos, né? Então, a classificação regional nem sempre é a melhor, dependendo da natureza das variáveis que está investigando. Então, o output da técnica pode ser um dendrograma, que é esse que está do lado esquerdo da tela, ou você pode jogar isso pedindo para o R fazer um partitioning clustering plot, que é, na verdade, um escalonamento, aproximadamente um MDS, um Multidimensional Scaling, um escalonamento multidimensional. Como eu tinha mais variáveis, a soma das projeções dos dois eigenvalues aqui não dá 100%. 62 mais 24 dá uns 86, 87%, porque ela tem outra variável que deve estar no eixo Z saindo da tela aqui. A gente projetou o principal plano em termos de captação dos percentuais dos dois principais eigenvalues, isso é Algelin. Então, isso é um output de uma análise de cluster a partir de uma natureza, uma variável quantitativa. Lembrando, se aparecer um novo estado, aonde eu aloco aqui? Não, roda de novo. Para você alocar sem rodar de novo, você usa, por exemplo, uma técnica de análise discriminante ou uma técnica de regressão logística multinomial, que aí você estima os parâmetros para alocar novas observações. Se você não tiver feito isso, você tem que voltar e rodar de novo a exploratória. Portanto, um output de uma técnica exploratória pode cair muito bem como input de uma técnica confirmatória e vice-versa. E a gente não explora muito bem isso, né? Uma outra técnica, PCA, Principal Component Analysis, ou análise fatorial por componentes principais. O que eu já vi de gente, Thiago, rodar PCA para variável Likert, isso é arrodo, cara. Isso é arrodo, assim, arrodo. Depois ainda faz A regressão Likert, linear, né? Porque fica descorrelacionado, né? pois é, só que a correlação, você tocou bem, a correlação, a medida de correlação de Pearson envolve a média. E a Com certeza. média é uma característica, uma medida de posição de variáveis quant. E a Likert é uma variável quali. E o cara chama de -2, -1, 0, 1 e 2 e sai rodando correlação e faz PCA, meu. Mas isso aí, assim, se você pegar, por exemplo, um congresso específico da área de economia, da área de PO, de engenharia, etc. Eu vim da Poli, eu estou na FEA hoje, mas eu vim da Poli, eu sou engenheiro. É a rodo, cara. A rodo. Acreditem. A E nas Jéssica, empresas, então, da a mesma Jéssica no forma. outro dia falou isso, que ela estava num congresso lá de contabilidade que o cara estava fazendo isso. É para infartar, né, Jéssica? Aí Muito ela até bem. veio Aí, me ó. perguntar. Ela colocou aqui, ó, quase morri. Mas é para morrer mesmo. É isso aí. Porque não tem o menor cabimento. Qual que é o principal objetivo da PCA em relação à análise de cluster? Enquanto na análise de cluster você quer agrupar linhas do banco de dados, observações, empresas, países, pessoas, João, Maria, Pedro, a partir das características similares dessas pessoas, após uma padronização, na análise fatorial, você vai querer agrupar variáveis. Como é que você mensura se duas variáveis apresentam o mesmo comportamento? Por meio de uma correlação. Então, correlação entre variáveis. Para criar, por exemplo, um indicador. O IDH é um indicador que envolve 3 variáveis. Né? Saúde, educação e renda. Com os percentuais. A crítica ao IDH é que os percentuais, que são scores fatoriais, são estáticos. E a gente precisa lembrar que aqui é uma técnica também exploratória. Em outras palavras, nos últimos 30 anos, surgiram países no mundo. Pois é né? verdade. Poxa, não precisa nem falar do desmembramento da União Soviética, que só aí já foram mais de 15 países. Surgiram países como Cazaquistão, Letônia, Lituânia, etc. Então, basicamente, a gente pode pensar que quando for criar uma variável, um indicador, né, para qualquer tipo de coisa, você tem que criar dinamicamente, né? À medida que for evoluindo o banco de dados, você tem que ir recalculando, né? Porque você não pode só inserir, né?
por meio dessa técnica, sem dúvida nenhuma, porque a técnica é, por natureza, não supervisionada. Ou Sim. seja, qual que é o IDH do Sudão do Sul? Né? Não tem, não tinha. Então, preciso rodar de novo, só que os scores eles são estáticos. E aí o Paulo está aqui perguntando, faria sentido uma correlação de Dá uma olhadinha. Spearman Opa, travou para aí. variáveis dummy e depois do PCA? Fala, Thiago, que você me... Calma aí que travou aí. Volta uns 3 minutinhos aí, por favor. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tá. O Paulo perguntou aqui, faria sentido uma correlação de Spearman para variáveis dummy e depois uma PCA? Olha, Paulo, a correlação de... É muito usado isso, mas eu tenho uma crítica. A correlação de Spearman é uma correlação de postos. Sim. Então, esse é um erro. Eu já vi gente falar que a correlação de Spearman é para variáveis quali. Também não é verdade. Vai ler o paper do Spearman, que, se não me falha a memória, é 1897. Ou seja, tem 120 anos esse paper, se não me falha a memória. Vai ler o paper, não você, Paulo, mas todo mundo, todos nós. Vamos ler o paper do Spearman. Ele fala correlação de postos. O que são postos? Postos são rankings. Rankings muito utilizados para variáveis quanti discretas. Então, por exemplo, o São Paulo tem 3 títulos mundiais. O Flamengo tem 1 ou 2, Thiago? 1. Ah, não lembro. O Santos tem 2, mas isso é quanti. Mas você bota o ordenamento quanti, e aí você faz o quê? O ordenamento quanti e calcula as correlações. Se você tiver um ordenamento que não apresenta na distribuição do histograma da variável discreta um comportamento muito parecido de uma variável contínua, equivalente, você não tem a mesma proporção na correlação de Pearson, na correlação de Spearman. Você pode ter uma inversão. A correlação de Pearson pode ser muito alta entre duas variáveis e a de Spearman não necessariamente, e vice-versa. Então, ela é muito utilizada para variáveis quanti quando você tem postos. O problema é que daí o pessoal chama de menos 1, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, faz de conta que são postos e não são. É o ordenamento, mas quali, a partir de lei, não dá para calcular a distância, e o cara sai fazendo correlação de Spearman. A Jéssica perguntou aqui, ó, correlação de ponto bisserial, essa é adequada para dummy? Jéssica, é uma outra discussão. Na verdade, eu também não gosto porque a dummy... Nós vamos ver a próxima técnica. Porque a dummy, Jéssica, acho que a gente até conversou sobre isso, mas aqui a gente tá em público, falo para todo mundo, não tem média. Não dá para tirar média. Então, por exemplo, acontece também para caramba em paper. A Jéssica falou recentemente de um congresso de contabilidade. Eu estava avaliando um paper para uma revista internacional recentemente e tinha lá, o cara colocou variável dummy, as variáveis lá de setores, várias dummies, e a média. Não tem média. Só tem tabela de frequência. Qual que é a média de sexo aqui? Nós estamos aqui no grupo com 20 pessoas. São 10 mulheres, são 8 mulheres e 12 homens, por exemplo. Então chamar homem de 1, mulher de 0, por exemplo. Por quê? Porque a mulher é sempre a categoria nossa de referência na nossa vida. Então a gente chama de 0, homem de 1. Então na média aqui, essa variável tem média ponto 6? Não existe. Só tabela de frequência. Tá certo? Mas essa é uma discussão forte, porque o pessoal faz muito, muito, muito errado. Usa a variável quali para fazer PCA e ainda não retroalimenta a base quando você tem novas observações para criar novos indicadores, novos scores. E esse aqui a gente fez em Python. Isso que está na tela foi feito em Python, com análise fatorial e depois análise espacial. A gente pegou 96 distritos
E aqui não tem nada de bairrismo, pelo amor de Deus, foi só uma oportunidade, a gente fez para o município de São Paulo, mas tudo isso podia ser feito para o município do Rio, para o município de Fortaleza, Brasília e assim vai, não tem problema. 96 distritos no município de São Paulo, que estão no mapa, e 9 variáveis sociodemográficas. População favelada, taxa de crescimento populacional, renda, escolaridade, idade, mortalidade por causas externas, mortalidade infantil, cota residencial, que é um indicador de metros quadrados de área construída por habitante, para indicar bairros muito ricos, bairros com um indicador muito grande, incidência muito grande de cortiços, né? Bairros muito pobres. Então, são 96 pontinhos e nós avaliamos o impacto, o score de cada uma dessas variáveis sobre o desenvolvimento socioeconômico de cada um dos 96. E depois plotamos, jogamos isso por meio de análise espacial neste mapa, e a gente pode aí sim fazer uma clusterização, né? Por exemplo, os distritos com melhores condições de acesso a características sociodemográficas, e aí vai fazendo os círculos sociodemográficos em torno daqui, no caso da Praça da Sé. No Rio de Janeiro, esses anéis eles não são concêntricos, porque o Rio é uma cidade litorânea, então o polo de riqueza está em alguns bairros da Zona Sul, Leblon, etc. Isso vai avançando, mas não fecha o anel, né? Senão eu teria que envolver Niterói também, mas só a título de curiosidade, seriam semicírculos em torno da região central. Mas, de qualquer forma, dá para fazer, a gente já fez também para o Rio. Legal. E, para finalizar essa primeira parte, a análise de correspondência, meu. Análise de correspondência, ou ANACOR, serve para você, a partir de cross tabulations, ou matrizes de classificação cruzada, tabelas de frequência cruzadas, para 2 variáveis, análise de correspondência simples, para 3 ou mais variáveis, análise de correspondência múltipla. É utilizada apenas tão somente para avaliar a relação entre categorias de variáveis que se apresentam na forma qualitativa, e a partir de então criar scores das observações sem ponderação arbitrária, mas pelas projeções dos Eigenvalues que são calculados a partir da matriz de classificação cruzada, tabelas de frequência, e eu consigo fazer clusterização. Em outras palavras, enquanto o output de uma técnica de cluster é qualitativo, você está no grupo 1, o outro no grupo 2, e assim, a partir de variáveis que se apresentam na forma quanti, na análise de correspondência, o output é quantitativo, porque são scores iguais os da PCA, mas obtidos apenas e tão somente a partir de distribuição de frequências, não de médias, em que as variáveis originais se apresentam na forma apenas qualitativa. Então dá para você brincar do que você quiser, meu. Você tem variáveis quali, eu quero fazer cluster, eu quero fazer associação entre essas variáveis e gerar um score. Eu tenho variáveis quanti. Enfim, não tem fim esse negócio. O que tem é que usar os fundamentos. Não dá para você partir do pressuposto uma ponderação arbitrária de variáveis essencialmente qualitativas para fazer uma cluster, uma PCA. Tem técnica para isso, canais de correspondência. Esse mapa que está aqui, que foi feito no Python também, era uma base de dados de clientes de quase 5.000 agências bancárias aqui no Brasil todo. E a gente pesquisou o quê? 3 variáveis. O perfil de aplicação, com base num questionário. E o perfil era resultado de uma PCA, que eram só variáveis quanti. E aí fizemos a classificação, assim como aquele mapa. Então, o Thiago caiu no grupo perfil agressivo, eu no conservador, não sei quem no moderado. Mas é uma estratificação. Eu tinha a original quanti, fiz a PCA e estratifiquei. O estado civil do cara e o tipo de aplicação que o cara está investindo a maior parte dos seus recursos. E depois fizemos as associações. Aqui pode parecer um tanto quanto óbvio, mas eram quase 20 milhões de indivíduos
sendo correntistas de quase 5 mil agências. Caramba. Então, olha lá, olha a associação. Perfil conservador por proximidade. E essas distâncias são proporcionais às frequências. E não a labels arbitrários, meu. Perfil conservador com poupança, faz sentido. O estado civil casado, o cara está entre o conservador e o moderado, e aplica menos em poupança, mais em renda fixa, como o CDB. E o perfil agressivo, geralmente os caras que têm uma responsabilidade financeira menor, não em essência, mas se fosse 100%, um pontinho estava em cima do outro, mas mais com característica de estado civil solteiro e mais voltados à aplicação de instrumentos de renda variável, como ações, por exemplo. Mas perceba que o Zeiger as projeções 36 mais 26. Por quê? Porque esses pontinhos aqui, Thiago, eles não estão no plano, eles estão no espaço. É como você olha para o céu à noite, você tem várias estrelas. Você não sabe se aquela estrela que está do ladinho daquela outra, na verdade, está 1 milhão de anos-luz atrás da outra. E aquela outra que está mais afastada, às vezes está mais perto da primeira do que aquela outra que está grudada no céu. Mas é porque a gente, quando olha para o céu, a gente olha uma casca. A gente olha como se fosse um plano. Você fez rotação também? Oi? Você fez rotação de eixo também? Aqui sim, é possível fazer. Por exemplo, os Varimax da vida, assim como na PCA, aqui também tem. Equamax, muito utilizado. Ou Oblimin, porque não necessariamente precisa ser 90 graus. A vantagem do 90 graus é que depois que você usar esses scores no modelo preditivo, você nem se preocupa com a multicolinearidade, né? Porque você já eliminou a correlação, porque quando você projeta Varimax, os scores naturalmente são ortogonais, a correlação é zero, né? A posteriori. A posteriori. Bom, se entrar o João na amostra que não estava aqui, que eu tenho que fazer, vou Rodar novamente. Isso aqui é exploratória. Cuidado com isso. Bom, e os modelos supervisionados? Como é que eu estou de tempo aí? Tá tudo bem? Vocês estão dormindo? Tá tranquilo. Tá bom. Maravilha. Obrigado, Lucas. Obrigado, Paulo. Nos modelos supervisionados... Bem acordado. Acordei agora, Edson. Tá bom. Eu sei que é brincadeira, modelos supervisionados, ou modelos confirmatórios, ou modelos de dependência. Aqui o nosso objetivo é estimar modelos, estimar parâmetros para fins de previsão, de predição, etc. Eu fiz esse gráfico aqui para fazer uma pergunta para você, Thiago. Para mim, opa, que isso. No eixo Y aqui eu tenho valores previstos, ou fitted values, valores previstos. Beleza. Da variável outcome, do Y. Do Y, que é uma variável outcome. Da Jéssica é a diferença entre lucro contábil e lucro tributável. Do supermercado pode ser índice de satisfação do consumidor, por exemplo. Valores previstos, eu coloquei no eixo das ordenadas. E valores reais da Y também, os valores originais da variável Y, que aqui eu coloquei no eixo das abscissas, estão aqui. E eu coloquei essa reta tracejada a 45 graus. Se o modelo que você estimar, todos os valores, se eu fizer um gráfico, caírem aqui em cima, você solta rojão, né, meu? Na verdade, não tem como, né? Não tem como. Não, em ciências sociais aplicadas... Aí seria determinístico, né? Não tem erro nenhum. Exato, não tem erro nenhum, é puramente determinístico. Na prática acontece isso aqui, ó. O cara estimou esse modelo. Aí vem o outro cara que estimou esse. Qual que é o melhor aqui? O azul ou o rosa, Thiago? O rosa. O rosa. E aí vem o Thiagão aqui e mete esse modelo, laranja. Opa, aí sim. Só que ainda assim tem errinhos, claro. Claro. Senão não tem como, né? É
impossível, é É uma impossível. redução da realidade, né? Não tem como Não, você não tem como, não tem como. acertar 100%. Capturar 100% das variáveis que explicam o comportamento de um fenômeno em ciências sociais aplicadas, em marketing, em finanças, em RH, não existe, meu, não existe. Em promoção, em propaganda, não existe. Mas o conceito está dado. Melhor modelo aqui dos três, todo mundo concorda, é um laranjinha aqui, é melhor que o azul. Então, o que a gente tem que tentar fazer é estimar parâmetros para tentar ter melhor aderência entre os valores reais e os valores previstos, para fins de previsão para outras observações não presentes na amostra. Tudo bem? Beleza. Ótimo. Bom, aí vem esse mapa, essa tabela muito louca aqui, que a gente, na verdade, é o resumo da parte. Cada linha aqui é um capítulo da terceira parte do livro, que são os modelos confirmatórios. Eu vou estimar um alfa e os betas, está vendo no alto da página? Sim, sim. Em função, e isso como um vetor de explicativas de uma função de ligação canônica, que é esse eta, essa letra grega eta. Se a variável outcome, o y original, apresentar algumas características, por exemplo, Tiago, vocês enxergam a minha setinha, o meu mouse, quando eu mexo Enxergamos, aqui, sim. não? Enxergamos. Enxerga? Então, Sim. beleza. Então, se essa variável outcome apresentar, em essência, a distribuição normal, o que vai fazer como consequência que os termos do erro, que eu não coloquei aqui, porque essa aqui é a Y chapéu, então não tem erro aqui, mas apresentar, em essência, a distribuição normal, aí eu estou com o tradicional modelo por mínimos quadrados ordinários, a tradicional regressão, que é um caso particular, cara. Se a variável y não for normal, mas for contínua e não apresentar a distribuição normal, mas a partir de uma transformação de Box-Cox, que eu não Intrinsecamente vou, linear, né? aí eu consigo estimar um parâmetro lambda de Box-Cox para fazer uma transformação, aí essa nova distribuição passa a ser normal, aí eu posso rodar o mínimos quadrados ordinários também. Por outro lado, se a y for a y original for quali com duas categorias, ou seja, apresentar uma distribuição de Bernoulli, por exemplo, ter ou não crédito quando você vai comprar, por exemplo, móveis para mobiliar sua casa, sim ou não, ela é quali, cara. É um modelo logístico binário para avaliar a probabilidade de você ter crédito. E a função de ligação canônica é o ln da chance de obter crédito. Se essa variável y for qualitativa, mas com 3 ou mais categorias, por exemplo, ter crédito integral, ter crédito com restrição ou não ter crédito, por exemplo, 3 categorias, aí a distribuição é binomial. E também, da mesma forma, você vai estimar uma logística, mas agora uma logística multinomial, para avaliar a chance de ocorrência de cada uma das categorias. Tiago, eu já vi a rodo, cara, também. O cara ter uma Y quali, 1, 2 ou 3, por exemplo, ou uma Likert, menos 2, menos 1, 0 e 2, e o cara roda o quê? Logística muito. Não, essa tá certa. Se o cara rodar a logística multinomial, tem uma quali. O cara roda uma regressão por mínimos quadrados, cara. Ah, não, é verdade, não, tô bigo. É isso mesmo. É quali, né? É quali. É Beleza. quali. E É, o cara mínimos roda. quadrados é que não pode, O é. cara roda essa. Cara, são erros que acontecem. Ou seja, a mínimos quadrados ordinários que a gente aprende na faculdade é o caso particular do particular do particular. E 95%, me corrija aí, Jéssica. 90, aqui, a Jéssica escreveu: tudo em contabilidade se resolve com linear. Vivemos no mundo ideal, kkkk. É verdade, Jéssica. Está coberto de razão. Só que são erros grotescos que depois você faz aquele gráfico de fitted versus real, você vê como a coisa não tem aderência. E para finalizar, um caso particular das variáveis quant, que são dados de contagem. Também que o pessoal roda muito mínimos quadrados
E eu vou mostrar já já um caso que não dá aderência se você rodar com mínimos quadrados, que são dados de contagem. Por exemplo, uma variável, um caso particular, uma variável com valores inteiros, ou seja, discretos, não negativos, a variável é quant, e para alguma exposição, por exemplo, número de filhos por casal, a exposição é casal, quantidade de apartamentos à venda por prédio, que é diferente de quantidade de apartamentos à venda por quarteirão, por quadra, que é diferente de quantidade de apartamentos à venda por município. Então, aí vocês têm as distribuições Poisson ou Poisson-Gama, depende da cauda da distribuição. E aí você tem a regressão Poisson ou binomial negativo. Pra vocês terem ideia, a gente está numa empresa agora, num projeto grande, uma empresa de tecnologia, são quase 5 bilhões de linhas, porque são acessos à internet, quase 4.000 variáveis. E era previsão de demanda de determinado tipo de produto, quantidade. Quando você rodava mínimos quadrados, essa primeira aqui, ou mesmo com Boxcox, o modelo não estava tão bom. Quando a gente colocava uma binomial negativa ou uma Poisson, o modelo ficava ajustadinho, ficava bonitinho. Então, pessoal, olha esse exemplo aqui, Thiago, tá vendo? Qual o exemplo? Agora tô. Beleza. Deixa eu Agora tá na maximizar de tela. novo aqui. Tá vendo? Agora tá ok. A variável y, peraí. Agora tá ok? Não, agora não tá ok. Agora voltou a ser ok. Beleza. Olha o histograma da variável y. A gente foi fazer um estudo da quantidade de atrasos que os alunos de graduação da FEA sofrem por mês. Então tem Assimétrico à aula à direita, né? noite. Hã? Assimétrico à direita. Pra caramba. Tem aula à noite, aí o cara sai do trabalho à tarde. Um dia como hoje, infernal, um trânsito pra caramba, chuva, a cidade para, etc. O cara atrasou hoje, o outro atrasou. Bom, o histograma está aqui. Tem gente que no mês atrasa 10 vezes. 8, 7, 6. Aí tem os caras que nunca atrasam. O Tiagão está aqui, ó, nunca atrasou na aula. Tá. Beleza. Olha o histograma. Isso aqui não é normal nem aqui nem na China, meu. Na hora que você roda o modelo mínimos quadrados ordinários, olha aqui, Tiago. Tô vendo. O azul são os valores previstos pelo mínimos quadrados ordinários contra os reais. Olha a reta 45 graus. Quando você roda uma binomial negativa, olha o ajuste do modelo. Show. Cuidado, meu, nem tudo é mínimos quadrados. Agora, aliás, bem pouca coisa é mínimos quadrados. Cuidado. Paulistão, não meu. Oi? Paulistão, né, meu? Alguém falou aí. É o sotaque, Paulistão? Tá bom. Alguém Vou brincou aí. mostrar um negócio para vocês aqui. Tudo bem. Deixa eu só sair daqui. Eu não sei onde eu pus, eu perdi o chat aqui. Aí depois eu acho, para poder ver se o pessoal está falando alguma coisa. Deixa eu só fazer deixa eu tentar entender o anterior. Por exemplo, você falou que a binomial negativa se ajustou, né? Por exemplo, a binomial negativa eu sei que é uma soma de geométricas, né? A geométrica é a ocorrência do primeiro sucesso, por exemplo, né? Que seria, no caso, o cara faltava, vamos dizer assim, é isso? Então, por isso que isso, só que na verdade binomial, a gente aproxima uma soma independente, não é isso? De geométricas, não é isso? É exatamente isso. Só que, na verdade, você pode fazer por soma de geométricas ou você pode fazer, que é o que a gente faz aqui na função de verossimilhança, por uma distribuição Poisson com uma componente de cauda longa aleatória, que é uma componente de superdispersão, que é da distribuição gama. Por isso que a binomial negativa é chamada de distribuição Poisson-gama. Você pode fazer por uma soma de geométricas ou por uma Poisson com cauda longa, que é a distribuição gama.
É A o função dispersion? verossimilhança para estimação over dispersion. Exatamente. Beleza. Tá? Tá certo. Tudo Valeu. bem, Thiago? Tá ótimo. Tá ótimo. Tô aprendendo bastante. Por- Show. Porque a componente gama de uma distribuição Poisson gama é um componente aleatório que gera essa cauda longa. Porque a distribuição Poisson pura e simples é uma distribuição que a média é estatisticamente igual à variância. Isso é Sim, provado na sim. Poisson. Na Poisson gama, não. Na É a Poisson única. gama, a média é igual à variância mais uma componente aleatória. É por isso que a gente colocou aqui no quadro. Tá enxergando aí? Tô enxergando o slide. Poisson, a distribuição é Poisson. Na binomial negativa, a distribuição é Poisson gama. Aí geralmente faz teste, né, de variância, né, para saber se tem Aí dispersion ou não. tem um teste que é chamado teste de Cameron, tá? Que é um Beleza. teste que foi desenvolvido e foi desenvolvido em 1990 e está no livro do Cameron e do Trivedi de 2009, tá? E a gente replica no livro também, que cria-se artificialmente um componente de variância e testa se esse componente de variância é estatisticamente diferente de zero, por um teste T. Se for estatisticamente diferente de zero esse componente de variância, é porque tem indício de cauda longa, ou seja, os parâmetros do modelo binomial negativo vão ser muito mais eficientes para prever aquele comportamento do que o modelo Poisson. Na Top. prática, quando a variável y for de contagem, a gente roda os dois e testa pelo teste de Cameron. Show. Eu acho que eu gravei um Obrigado. áudio para você um dia no WhatsApp, né? Falando do teste de Gravou, Cameron, não foi? gravou sim, com certeza. Show. Legal. Obrigado. Ah, por favor, né, meu? Aprendo bastante lá. É quando eu tenho dúvida, eu corro lá pro WhatsApp lá do mestre. Imagina, é um prazer. Ter esse Bom, privilégio. eu vou compartilhar agora um outro site que eu vou fazer esse teste é o pulo do gato mesmo, viu, Helder? Se você procurar, depois se quiser eu te mando, eu mando um slidezinho depois para o Thiago, que não está aqui. O Thiago disponibiliza para todo mundo aí, mas eu mando a Beleza. especificação desse teste. Que na verdade posso até falar o teste, é o y real menos o y previsto a partir do modelo Poisson, isso ao quadrado, menos y real dividido pelo y previsto. Isso é um componente de variância. Essa nova variável você regride em função do componente do valor previsto por meio do modelo Poisson, e esse betinha que você vai verificar se ele é estatisticamente significante ou não. Mas eu mando isso que eu falei no PowerPoint para o Thiago. Amém. Tem alguém aqui com o áudio aberto, não tem problema. Calma aí. Eita. Corre aí. Obrigado. Vamos fazer aqui, ó. Deixa eu ver, cadê? Ó. Vocês estão vendo agora, Thiago, a tela? Então, a gente tá vendo só o slide, né? Não, já mudei, já coloquei o Calma. Gapminder. Então tá com delay, calma aí. Vamos esperar um pouquinho. Você apertou no new. Ainda não mudou, Apertei não. New Share e coloquei Gapminder Share. Ainda não mudou, não. Calma aí. Acho que tá Veio, mudando. não? Não, tá com um delay aí. Mudou agora. Agora mudou. Mudou? Mudou. Show. Estão vendo? Sim. Tá bom. Eu tenho o quê? É só uma brincadeira agora para fechar. No eixo Y, eu tenho expectativa de vida dos países. E no eixo X, a renda Beleza. per capita. Tá bom? Beleza. Cada bolinha é um país. Aqui, Índia, China. Ah, eu já vi isso no R já. É. E aí, o diâmetro é proporcional à população. Beleza. A cor
A cor corresponde à região do globo. Se é Ásia, Oceania, África, Europa mais Rússia ou Américas. Tá bom? Beleza. Olha, e eu tô. Que ano tá aparecendo na tela aí, Thiago? 1800. Então, beleza. Vamos ver a evolução temporal da expectativa de vida em função da renda no nosso planeta. Tá rodando aí? Tá rodando. Opa, Primeira Guerra Mundial, todo mundo caiu. Ó, Segunda Guerra Mundial, ó. E aí depois um crescimento e assim sucessivamente. Muito maneiro. Até o ano passado. Muito legal. Pergunta: que modelo você quer colocar no teu trabalho, Thiago? Dá para brincar do que você quiser aqui, meu. Olha só. Se você quiser fazer uma regressão preditiva, expectativa de vida em função da renda, para 2018, tá aqui o modelo, ó, olha a equação linear, bonitinho. Tá? Ah, não quero, eu quero fazer uma laje cluster sem previsão. Pergunta: as regiões do globo correspondem aos clusters? Não. O Brasilzão está muito mais parecido aqui com a Argélia, com a Venezuela, com a Sérvia, com a República Dominicana, do que com o Peru, ou do que com a Guatemala, ou a Bolívia, que é nosso vizinho aqui. Por outro lado, os Estados Unidos está aqui, o país com a maior renda do mundo, Luxemburgo, com a menor, Somália, com a maior expectativa de vida, o Japão, com a menor, o Lesoto e a República Centro-Africana. Ou seja, se o meu objetivo for fazer clusters, os clusters não vão reproduzir as regiões do globo. Se o meu objetivo for fazer uma previsão, eu tenho um modelo em cross-section. Ah, mas eu não quero fazer um modelo em cross-section, eu quero fazer um modelo em série temporal. Ah, então vamos marcar só o Brasilzão. E vamos deixar todo mundo em marca d'água. Olha a evolução do Brasil ao longo dos últimos 218 anos. Tá vendo o Brasilzão lá? Andou Sim. de lado em relação à expectativa de vida até a virada do século. Aí começou a subir, aí a Primeira Guerra. Aí começou a subir a renda, começou a subir a expectativa de vida, que era menos de 35 anos até a virada do século. Aí a nossa década perdida, década de 80, a renda não subiu nada, só a expectativa de vida. E hoje a gente está nesse patamar. Se o seu modelo for não em cross-section, mas em série de tempo, olha como muda a curva, talvez uma logarítmica. Qual que é o teu modelo, Thiago? É em série de tempo? É preditivo? É dependência? Ou não? Ou é exploratório? Tá certo? Eu vou colocar aqui junto, para a gente comparar pela última vez, Coreia do Sul. Nós vamos ver o que aconteceu com a gente. Onde nós nos perdemos, Thiago? Olha a Coreia do Sul ali atrás da gente, tanto em expectativa de vida quanto em renda. Que na verdade aqui não era Coreia do Sul, aqui era Coreia ainda, né? Mas ele agrupa. Depois ele separa. Aí a Coreia passou a gente expectativa de vida. Caraca. Só que aí veio a guerra e a gente passou de novo. Estamos na frente. De repente, meu amigo, o que aconteceu com a gente? Tá? Fica de mensagem essa reflexão. Se o seu modelo for um painel que leva em consideração duas séries temporais ao longo de 218 cross-sections, você percebe que é um outro modelo, não é nem o de série temporal puro, nem aquele inicial de cross-section. Olha outra brincadeira dá para fazer para avaliar se de fato existe
Relação para estimação de modelos preditivos com a distribuição normal. Deixa eu ver se vai abrir aqui. Tá vendo, Thiago? Agora eu tô. Evolução do quê? Evolução da renda do nosso planeta para cada uma das regiões e cada um dos países. Olha as distribuições de cada um dos países. Tá vendo, Thiago? Tô vendo. Legal, né? O Brasil tá lá embaixo. Tá aqui, ó. É. Mas eu vou desmarcar o Brasil. Legal esse Gapminder aí. Como Não é que eu conhecia, não. desmarco? É bem legal. Se você clicar aqui em cima, você baixa as bases em Excel, em CSV, em que você quiser. Dá para fazer trabalho, dá para publicar paper, dá para fazer palestra, fazer o que você quiser, Thiago. Legal, Fora a legal. evolução. Se alguém falar, não, porque a renda é distribuição normal, depende do ano. Essa linha vertical é o quê? Extrema pobreza. 80% das pessoas até 1900 viviam, caiu para 70%, abaixo da linha de pobreza. Aí, com o advento da Segunda Guerra, a coisa realmente melhorou, mas daí passou a ser bimodal, melhor. Bimodal. Bimodal. E hoje nós temos aproximadamente para o globo uma distribuição normal, mas depende de onde você está. Você está na África, você está nas Américas, você está na Europa, ou você está na Ásia, mais Oceania. Então, Verdade. cuidado com as afirmações que a gente fala. Vamos fazer a investigação, vamos discutir da onde, qual a natureza da variável, natureza do modelo para eu poder fazer a inferência. Ou só alocação. Vamos Muito voltar bom. para a apresentação para a gente finalizar. Eu tenho mais 10 minutos, Thiago? Fica à vontade aí. A gente fica até amanhã, não tem problema. Não, não. Só para finalizar, outro erro, né, que o pessoal fala muito. Correlação não implica causalidade. Tomar muito, muito, muito cuidado. Esse cara aqui, o Fischer, em 1936, é um outro Fischer, não é o teste de Fischer. O Fischer, ele fez uma brincadeira, ele publicou. Ele pegou a cidade da Dinamarca, é um país gelado, com cidades pequenas, e ele investigou quantos nascimentos de pessoas tem por ano para cada uma das cidades. E tinha também, Tiago, um indicador na época da quantidade de cegonhas que tinha em cada cidade. Eles faziam um censo das cegonhas. Ele rodou uma regressão, nascimentos em função de cegonha, e deu um R quadrado de 80 e tanto. Deu uma correlação de 90. Ou seja, você quer saber se vai nascer mais gente? A gente aprendeu certo com os nossos avós, né? Vai nascer mais gente, é só ver quantas cegonhas. Porque quem traz os bebês, quem traz os bebês? Viu aí? Cegonhas. Isso aí. Não te Por que enganaram, viu? Por que isso? Porque tem uma terceira variável que afeta as duas. Que aqui, no caso, é a população da cidade. Quanto maior a população, maior a quantidade de casas. Como lá é muito frio, as casas têm chaminés e as cegonhas botam os seus ninhos nas chaminés, que é mais quente. Quanto maior a quantidade de casas, maior a quantidade de chaminés. Maior a quantidade de cegonhas, maior a quantidade de nascimentos. Por quê? Maior a população, maior a quantidade de nascimentos. Então, tomar cuidado. O modelo inferencial, ainda assim, não te dá o direito preliminar de afirmar que tem causalidade. Exatamente. Muito bom. Tá? E, por fim, bom, vamos falar um pouquinho dos softwares. Eu vejo uma discussão sobre qual software é melhor, qual não é. Na minha humilde opinião, eu não perderia tempo e energia entrando nisso,
Porque o melhor software é aquele que resolve o seu problema naquele momento. Você pode gostar mais do R, você pode gostar menos do Python, ou vice-versa. Não importa. O importante é ter o fundamento, porque você vai estimar corretamente aquilo que você quer, independentemente de que seja o código, de qual seja o software. O Python é muito bom para algumas coisas, para outras ele é irritante. O procedimento stepwise para modelos preditivos no Python é irritante, comparativamente ao Stata ou ao SAS. Sua capacidade de processamento para algoritmos de deep learning, por exemplo, Random Forest, AdaBoost, etc., o Python é muito melhor, e o R também, do que o Stata, do que o SAS. Se você for para algumas empresas, na área de marketing, você tem ainda o IBM, muito bom, o IBM SPSS, mas capacidade de processamento de volumes gigantescos de dados, ele pode deixar um pouco a desejar. O importante é você enxergar que existe um portfólio e você utilizar esse ou aquele com base naquilo que você vai implementar. Às vezes eu estou rodando alguns modelos, a Jéssica sabe disso, a gente deixa o R, o Python e o Stata abertos. Joga de um para o outro via Stat Transfer, de um para o outro, e vai jogando. E olha, isso aqui eu quero fazer. Eu gosto muito de PCA no Python, adoro PCA no Python. Na multinível, eu gosto muito mais no R e no Stata. A Jéssica está rodando o modelo multinível no Stata. Então, esse trade-off que o Alisson colocou aqui, e o iPhone aqui também, que no seu nome, esse trade-off é importante você saber aquilo que você tem como ferramenta, porque, na verdade, o software é uma ferramenta, não é o fim. A ferramenta é para você tomar decisão. Com certeza. Tá? E acho legal, mas é que eu vejo às vezes umas discussões, parece que virou um negócio fundamentalista, né? Tipo, dicotômico, o grupo do Python, o grupo do R, na academia o grupo do Stata, o grupo do MATLAB, que eu não coloquei aqui, o Minitab, para séries temporais, o eViews, meu eViews também, eu vi na faculdade. Torcedor. O Paulo falou aqui, Fortran, boa, tem o Fortran, o Gretel, o Oxmetrics. Esses dois aqui de baixo, ferramentas de BI, para fazer gráficos dinâmicos, Power BI, Tableau, não coloquei o ClickSense, para ter colocado, não entra. Se você um dia sair falando mal de um em detrimento do outro, você está fazendo um mal a você mesmo. Não faça isso. Porque amanhã você vai precisar usar aquele software para tomar alguma decisão. É ferramenta. O importante é ter os fundamentos e rodar os algoritmos, os códigos, os notebooks, os scripts nesse ou naquele software. Tá bom? A discussão tipo estatístico bayesiano e clássico, né? Antes era uma guerra, né? Tanto que na minha faculdade eu não aprendi bayesiano, né? Hoje já tem. Tem essas questões, às vezes, meio ideológicas, tal, justamente para isso, pessoal. Para que a gente possa, eu gosto disso, para que a gente possa juntar, unir a matemática e a estatística com a ciência da computação, com o desenvolvimento de algoritmos, softwares, com a tomada de decisão. Né? A relação entre analytics, a relação entre ciência da computação e matemática, que a gente chama de Big Data, o Machine Learning. Big Data, na verdade, é um conceito que envolve velocidade de dados, variabilidade, volume, complexidade, tá certo? Então, e em tempo real, ou seja, as ferramentas de Machine Learning, Deep Learning. Se você conseguir ter essa visão, às vezes você pode ser mais forte em estatística e menos forte em programação. Tudo bem. O outro pode ser mais forte em programação, mas não esquece da estatística, dos fundamentos. Eu também cansei de ver. Você chega para um analista de uma corretora de valores, o cara está com um código de 5.000 linhas na tela. Você pergunta para ele, você vai usar isso para qual tipo de tomada de decisão? Ele não sabe nem se está fazendo um algoritmo para culinária ou um algoritmo para alocação de recursos no mercado financeiro. Tanto faz, ele roda o código, entrega e a tomada de decisão fica para segundo plano. Pelo amor de Deus. O foco é na tomada de decisão, como o Anderson está falando aqui, tem razão. É por isso que eu coloco esse carinha no meio de tudo aqui. Quem que é esse carinha? É o unicórnio. Se você tiver essa visão do todo,
humildade e visão do todo, independentemente qual seja o seu background, você é imbatível, porque você tem a cabeça aberta para continuar aprendendo. Tá bom, pessoal? Com Para certeza. finalizar, humildemente eu coloco aqui os livros mais recentes, os últimos, desde 2009, que a gente teve a oportunidade de lançar, só porque o Thiago Ainda não pediu. apareceu, Desde o não. primeiro, tá de... Show. Não apareceu? Agora apareceu. Apareceu, Thiago? Apareceu. Então, é de baixo para cima aqui. O primeiro dessa série de Analytics é o de 2009, o Laranjinha. Depois a gente lançou um só em Stata, foi o primeiro em língua portuguesa. Depois dois de PO, que na verdade fazem um parzinho, porque o verde é só para cursos de engenharia e ciência da computação, e esse outro é só para cursos de administração, contabilidade e economia, com exemplos específicos. Depois PO a é muito Patrícia. interessante também, né? De repente a gente podia ver alguma coisa de PO também, junto com de multinível que você quer fazer. Ó, Show de ó, pra você bola. ter ideia, todos esses modelos que a gente estima, Poisson, binomial negativo, logística multinomial, Box-Cox, todos eles são realizados a partir da maximização de uma função objetivo para estimar parâmetros. Ou seja, e qual que é a função objetivo? É uma função de verossimilhança a partir da distribuição da variável y que está considerando. Ou seja, esses modelos que o pessoal fala, econometria, não sei o que lá, todos esses modelos são modelos de maximização de uma função de verossimilhança, ou seja, é PO na veia. É PO Show. na veia. Depois tem o livro de estatística que a Patrícia, que é minha coautora, ela publicou. Depois nós lançamos um só de técnicas exploratórias, esse aqui é 2015, e o de regressão são todas as técnicas regressivas, não só OLS, tudo, multinível, painel, modelos não lineares. Em 2015 tem. Em 2017, a gente lançou o manual, que eu já falei dele. E agora, saindo do forno, em 2019, a gente lançou esse daqui. Apareceu aí, Thiago? Apareceu sim. Calma aí, não mudou Que ainda foi, não. Ainda tá na. Opa, agora foi. Beleza. que é o Data Science for Business and Decision Making. E eu fiz questão de colocar no título Data Science for Business and Decision Making, tomada de decisão. Humildemente eu falo isso, mas eu sou obrigado a falar. A gente lançou em abril de 2019 em 45 países. Ele está sendo disponibilizado agora. Saiu do forno há 3, 4 meses. Top. Tá bom, pessoal? Sensacional. Obrigado. A Jéssica Se falou que quiserem esse fazer slide é perguntas, tudo eu estou à disposição. excelente. Show de bola. Oi. É pela Elsevier e agora esse último é pela Academic Press Elsevier, que é de Cambridge. Show de bola. Sensacional. Descompartilha aí Para quem pro, chegou, a tela, para por quem favor. chegou atrasado, de novo, para quem chegou atrasado, tem esse QR Code aqui no final também, que você pode baixar essa apresentação. E eu também deixo o meu e-mail aqui no final, que é o lpfavero@usp.br. Eu estou à disposição, mais uns minutos, o Thiago coordena aí. Eu vou dar um stop share, né, Thiago? Por favor, que aí o pessoal pode fazer, se quiser fazer pergunta, né? Aí a gente abre para pergunta. Como é que faz aqui para dar stop share? Peraí. Já fui, já. E Já aí, fez? pessoal, tem alguma pergunta aí pro professor? Fábio, Já. manda aí, Wallace. Não, na verdade não é uma pergunta, é mais uma constatação. Luiz, parabéns aí pelo material. Foi uma aula Imagina. muito legal, cara. Assim, deixa eu resumir para você. Tem 2 anos que eu estou engolindo Data Science. Eu uso R, uso Python, Machine Learning tá tranquilo e tudo mais. Mas o que eu tenho percebido, caminhando mais para Deep Learning agora, enfim, para IA, que assim,
o viés, a identificação das variáveis, tudo que você falou no começo da apresentação é fundamental para você apenas não ficar dando play em modelo. Tá? Então, uma coisa que eu já venho discutindo há algum tempo na comunidade aqui, que eu tenho percebido a importância, né, de dar esses passos para trás aí e entender a origem da coisa. Assim, foi muito legal. Os livros aí vão ficar como dica, tá aqui na minha lista aqui de leitura e sensacional, cara. Assim, para mim foi muito esclarecedor e reforçou essa minha percepção aí da importância desse conhecimento fundamental aí. Valeu mesmo. Legal, Alisson. Obrigado, obrigado. Fico muito honrado. Você sabe o que você falou, é uma briga nossa. Eu concordo 100% com você. Né? As pessoas elas têm muitas vezes a ansiedade de aprender a programação, de aprender o código, e não aprender o fundamento para, a partir de então, implementar o código. Então, se eu puder dar uma recomendação, e eu falo isso de norte a sul, é o seguinte: não tenha a ansiedade, né, de aprender código. Eu preciso programar. O código é uma consequência. Quando você aprende o fundamento, acredite, o código vai ser tão fácil, a implementação vai ser tão lógica, né? Porque abre chave, abre colchete, arquivo, jogo da cifrão, nome da variável, 2 pontos, e lock, não sei o que lá. Beleza, se você tiver fundamento, o código flui. O caminho contrário, que não é recomendável, é o que as pessoas têm optado, Obrigado, Alisson, você tem razão. Impressionante. Com certeza. Eu sempre bato nessa tecla, né? Também fiz lá palestra no Big Data Brasil Day, que você estava presente. Estava lá, te assisti, foi muito legal. Valeu. Eu falo muito da importância da estatística, né, na ciência de dados. Eu acho que as pessoas estão muito... como o mundo tá muito rápido, né, as coisas estão acontecendo muito rápido, as pessoas estão muito imediatistas, né? E aí acaba indo direto para o código e esquece o que está por trás, né? E aí a gente fica o código vendido, roda. né? O código roda, mas o resultado é que pode não ser bom, né? É verdade. E não vai ser, com certeza, se você não tiver um tratamento ideal para os dados, né? Nem você usar as técnicas perfeitas para isso, né? Então, acho que é por aí. O Fabiano perguntou aqui, professor, eu sou economista formado. Opa! Não, tem a pergunta do Desculpa, Fabrício não... aqui. O que você falou? Mas tá. antes, só agradecer aqui, agradecer o Paulo, agradecer a Jéssica, o Péricles, colocaram aqui. O Fabrício está perguntando se ele é economista e teve econometria para previsão, os modelos AR, Magart, os modelos de heterossedacidade condicional. Atualmente temos os adventos da programação linear nas técnicas de machine learning, random forest, por exemplo. Como que eu vejo o futuro? Vamos acabar deixando os modelos de previsão estatísticos de lado? Fabrício, legal pra caramba a sua pergunta. Na minha humilde opinião, não. Na verdade, se você tiver uma série estatística, demanda de sorvete na praia nos últimos 24 meses, tem lá nitidamente um componente sazonal, naturalmente, principalmente em cidades onde você tem o clima mais fechadinho, verão, outono, primavera, inverno, etc. E você vai verificar, que às vezes os modelos de random forest ou redes neurais artificiais ou ADA boosting, bagging, não conseguem capturar alguns comportamentos como alguns modelos clássicos e mais parcimoniosos conseguem. Então, de novo, são ferramentas, desde que você use a ferramenta correta, aquilo que te dá melhor aderência. Não tem problema, tem muita gente hoje, tem o Hendry, um professor que foi indicado para o Prêmio Nobel de Economia, mas não ganhou, um professor de Oxford. O Hendry, ele é o detentor dos direitos autorais daquele software que eu coloquei lá, Oxmetrics. O Oxmetrics do Hendry, lá de Oxford, é um software poderosíssimo para séries temporais, que, entre outras estimações, modelos Tarsh, modelos Sarima, etc., roda os modelos ARIMA tradicionais e os modelos GART. Depende da aderência entre o que você tem e aquilo que está prevendo. O modelo de regressão logística binária, já vi isso 200 mil vezes.
dá um pau num modelo de árvore de classificação, árvore de decisão. Não sempre, depende da natureza dos dados. E às vezes o cara, não, porque eu vou rodar uma random forest com múltiplas camadas, não sei o quê. Às vezes é pior. O importante é ter esse ferramental para tomar a sua decisão. Não sei se eu fui claro. Não abandone, não abandone. Tudo isso é erudição, tudo isso é bagagem. Show. O Leonardo falou aqui, no meu caso, eu já vim da área de Só, programação. Thiago, acho que antes, a Fernanda antes. Ah, Fernanda, desculpa, eu não vi. Vamos lá. Já vi muita pesquisa com variável qualitativa, uma Likert rotulada com 5 pontos e arbitrariamente, perfeito, coloca-se nota de 1 a 5, sendo 1 para ruim, 5 para ótimo, por exemplo, e depois estabelece uma média. Isso é errado? Isso é completamente errado. Por quê? Isso é Daniel Kahneman, prêmio, não sou eu que estou falando, meu, prêmio Nobel de Economia em 2002, Daniel Kahneman, psicólogo. Ele falou o seguinte: quando a você é estabelecido um diferencial semântico e, por consequência, um label, você fica com o diferencial semântico e não com o rótulo. Então, por exemplo, eu conheço um MBA de uma escola de negócios muito boa aqui em São Paulo, Fernanda, que a avaliação do professor, quando acaba a disciplina, é exatamente essa que você colocou. Dê uma nota para o professor em termos de pontualidade, em termos de assiduidade, didática, não sei o quê. Beleza? Beleza. Aí o aluno tá lá, dê uma nota de 1 a 5. Se fosse só isso, é quant. Se fosse só isso, é quant. Só que o problema é que o cara atribui o label. Em que? 1 é porcaria, 2 é meia boca, 3 é médio, 4 é bom, 5 é ruim. Quando se atribui o label, o respondente não vai pela nota, ele vai pelo diferencial semântico. Só que sabe o que acontece no final do curso? O professor recebe a média. Nessa escola de negócio. É a rodo isso, Fernanda. Toma cuidado. Você quer perguntar quant? Não atribua label para todas as possibilidades de resposta. Porque aí você não consegue tirar média entre ruim e médio, por exemplo. Cuidado, isso é comum. Inclusive tem um vídeo, né, também lá no StatDados lá, sobre ponderação arbitrária também, falando de variável dummy também. Show de De bola. nada, Fernanda. A Fernanda colocou. De nada, é um prazer. Vamos ver aqui, Leonardo. No meu caso, eu já. Só ver. Antes, deixa eu ver se é uma pergunta mesmo. Estou cursando a tá. Leonardo, no meu caso, eu já vim da área de programação, estou cursando uma pós em Data Science, porém é tão corrida, é verdade, meu, é verdade. As aulas que acabam não tendo uma carga horária necessária para isso. O que você indicaria para melhorar essa área estatística? O Thiago pode responder, não sei se o Thiago vai concordar comigo, eu acho que sim, que a gente conversa bastante, Leonardo. Mas assim, Fica à vontade. é a formação do conhecimento, a erudição. Não abra mão dos fundamentos. E estuda por você mesmo, pegue os livros. Eu coloco num tripé: estatística, PO e álgebra linear. O problema é que lá no primeiro ano da faculdade, o professor que vem dar algelim para a gente, né, Tiago? Álgebra linear, ele não tem muitas vezes a capacidade de fazer um exemplo. Para que eu vou usar álgebra linear para tomar decisão, para inverter matrizes, para fazer um mapa perceptual de uma análise de correspondência, por exemplo? Não. O cara vem lá, uma colônia de 100 abelhas. Oi, Thiago? Geralmente, esse cara do primeiro período, por exemplo, ele é um cara acadêmico que nunca trabalhou no mercado e ele vai dar aplicação teórica de... Não. Aí o cara está numa business school, num curso de economia, de administração, de contabilidade, e o cara vem lá com um exemplo. Uma colônia de 100 abelhas. Mas que abelha, meu? Fala de empresa. Fala de mercado. Nada contra. Mas muda a linguagem, que você vai ver que o pessoal vai pegar mais gosto. Né? Então, Leonardo, uma pergunta dificílima de ser respondida, principalmente num curso, dentro do período de um curso de pós, 360, 440 horas, um ano e meio. Naquele período, você vai ter realmente uma imersão em alguns pontos, muita coisa é corrida, mas tenha a ciência de que o conhecimento é perecível. Se a gente deixar de lado, daqui um ano ou dois a gente esqueceu praticamente tudo. Vá formando a sua erudição. Tripé:
Fundamento em Estatística, PO, que é Pesquisa Operacional, Simulação e Otimização, e Álgebra Linear. Concordo. De nada, Totalmente. Léo. Concordo nada. totalmente. Aquele último item lá da escala de Likert lá. Alguém mais, pessoal? Mais alguém quer fazer uma pergunta aqui? A gente já está chegando a 2 horas. Caramba, foi praticamente um mini curso aqui. Show de bola. Bom, então, eu queria... o Edson falou aqui, muito bom. Obrigado, Edson. Obrigado. Estou à disposição, vocês têm. Obrigado, Guilherme. Um enorme prazer. Estou à disposição. Eu queria que você falasse também do Montivero também. Manda tá bom. Fala um pouco aí da Montivero também. A gente tem enfim, em paralelo com a USP, eu sou um dos sócios da Montivero, que é uma empresa de treinamentos e consultoria na área de Data Science e Business Analytics. A gente oferece muitos treinamentos, tanto em company quanto abertos. Essa semana mesmo eu estou dando um treinamento em Python, treinamento de Analytics e Big Data em Python, que acaba amanhã, inclusive, à noite. Mas a gente não opta por prevalecer um software, como a gente falou, em relação a outro. Tem os treinamentos nas plataformas como Stata, SAS. A Jéssica já fez um curso com a gente em Stata. Tem curso de mineração de texto, text mining, em R. Então, as ferramentas elas são utilizadas como área fim para tomada de decisão. A gente tem aproximadamente 30 e poucos cursos por ano, abertos, Data Science, Business Analytics e Machine Learning para tomada de decisão. E o Thiago pediu para falar um pouquinho e eu estou falando. Com certeza. Eu sou conselheiro também lá no Montivero, eles me deram essa oportunidade, tá? Então, eu acho que não só porque eu tô como conselheiro lá, mas realmente o corpo acadêmico, o corpo da Montivero é muito forte, né? A gente vê aí pela qualidade aí da aula do professor Fávero, tá? E tem a esposa dele, né, que ele não mencionou aqui, mas também é coautora lá do livro, né? Ela sabe também muito de tudo que a gente está falando aqui e tudo mais. Tem tem o mestre Douglas lá também, tem muita gente fera, tá? E o pessoal está perguntando, o Thiago está perguntando do online. Na verdade, todos os cursos eles podem ser realizados com o formato EAD simultâneo, ou seja, existe a transmissão ao vivo. Se houver, e isso tem gente sempre do Brasil inteiro, quer dizer, nós ainda são não presenciais e online, né? nós ainda não temos os cursos online que você entra lá e compra e assiste quando quiser. Ainda. A gente está gravando. Mas hoje nós temos a possibilidade de transmissão ao vivo, simultânea dos cursos que estão acontecendo. A gente faz isso o tempo inteiro. O pessoal perguntou. Show de bola. E também agora vai ter o DR, né? O DR eu vou fazer com certeza. Pô, vai ser demais. Maravilha. Vão ter dois em R. Um de fundamento de analítica e o outro de multinível. Opa. E a Jéssica fez o de Analytics em Stata, depois ela fez o multinível, né, Jéssica? Me corrija. Em Stata também, mas agora a gente vai fazer agora em R, que é uma plataforma muito boa para modelagem multinível. Legal demais. Bom, pessoal, então a gente já está chegando aqui a mais de 2 horas de live, foi praticamente um mini curso. Eu queria agradecer aí ao professor Fávero, né? Tanto pelas palavras aqui, que eu fiquei super lisonjeado, né? Pô, imagina, ter um elogio desse cara que representa tanto assim, né, para o Brasil, né, que foi finalista aí do Prêmio Jabuti, né? Ele não chegou a falar porque a humildade dele é fora do comum, né? Mas eu acredito que ele só dele se disponibilizar em vir aqui, conversar 2 horas com a gente, disponibilizar o tempo dele aí, 0800, né? E só por passar conhecimento mesmo, também passa conhecimento lá no StatDados, né? Então acho que é sensacional e agradeço demais. E vou ficar agradecendo o tempo todo aí. Obrigadão. Eu que agradeço. Obrigado também pela presença, pessoal.
ficou aí preso no trânsito, né? Um pouco mais. Aí a gente liberou aqui, mas deu tudo certo. O pessoal acho que gostou bastante aí da nossa live. E tamo junto, então. Valeu, obrigado, pessoal. Valeu, mestre Favre. Obrigado, um enorme prazer. Pois não, pode falar, tchau. Fica então, você comentou que você queria fazer um de multinível, né? Aí você tentar fazer um de multinível com PO, de repente, né? Um básico, sei lá. Podemos Vamos ver? bater um papo, com muito Fechou, prazer. então. Tá ótimo, então. Tá ótimo. Obrigadão. Enorme Maravilha. prazer, pessoal. Uma boa noite. Deixa um abraço para todos. Meu e-mail está aí. Prazerzão, viu? Obrigado Valeu, pela oportunidade. valeu, pessoal. Um abração. Falou. Vai estar disponibilizado lá no Stat Dados na comunidade também. Valeu, um abraço. Falou.